Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações aí para vocês, né, sobre um meio-campista que o São Paulo está de olho, o Luciano Acosta, pode mesmo estar vindo para o Tricolor, e o Wendel pode também estar chegando. Trago essas e outras notícias para vocês. Lembrando que o São Paulo volta a campo na quarta-feira, né, contra o Bragantino, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está de olho em um camisa 10. Já havia contado para vocês que são dois grandes alvos do tricolor para 2025, um lateral esquerdo e um meio atacante, um jogador que cria a partida. A avaliação é de que o São Paulo não tem esse atleta no elenco. O nome dos sonhos seria Oscar, mas o tricolor também já sabe que diante da concorrência grande de outros clubes brasileiros, dificilmente o Oscar será contratado. Até por isso surgiu um outro nome, Luciano Acosta. Meio atacante argentino, 30 anos de idade, está ficando livre depois de anunciar que não renovará seu contrato no FC Cincinnati. Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, é apaixonado por futebol do exterior. Ele acompanha muito de perto os clubes na América do Sul e também o futebol na Major League Soccer. E eu posso contar que o Rui Costa é aquele dentro do São Paulo que mais conhece desse tipo de mercado. E a avaliação do Rui e de outros dirigentes do São Paulo é de que o Luciano Acosta é muito acima da média e os números têm comprovado. Na temporada atual pelo UFC Cincinnati, 37 partidas, 14 gols e 18 assistências. E antes que você demonstre um preconceito com a Major League Soccer, que eu também tenho, vale a lembrança de que Thiago Almada e Savarino, meias atacantes que têm arrebentado com a camisa do Botafogo, foram contratados depois de se destacarem no futebol da Major League Soccer. Luciano Acosta não interessa apenas ao São Paulo. O Vasco já havia tentado contratá-lo em janeiro, sem sucesso, e o Atlético Mineiro é outro interessado, até porque o Gabriel Milito trabalhou com a Acosta nos tempos de Estudiantes. O tricolor também quer um lateral esquerdo. A avaliação é de que, com a saída do Wellington, precisa chegar alguém de nome e o Wendel do Porto é a principal opção. Só para completar, em relação a meias atacantes, chegaram a especular o Lincoln do Red Bull Bragantino, nome descartado, a avaliação de que ele é muito caro para pouca entrega. Igor Coronado do Corinthians também não faz parte dos planos. Vamos conferir os jogos, a sequência do São Paulo então. A gente tem Red Bull Bragantino e São Paulo fora de casa. Depois teremos São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, Grêmio e São Paulo fora. São esses. Aí, na segunda página aqui, para acabar de vez, São Paulo e Juventude em casa e fora, jogo importante, a depender de como estará a tabela para o Botafogo e São Paulo. Vamos então agora destrinchar um a um esses duelos aqui. Quero saber de vocês. O primeiro já vai ser na quarta-feira, né? Lá em Bragança Paulista, esse jogo aí. Jogo importante pro São Paulo, pro Bragantino também. O que você quer saber? Eu quero saber o que vocês acham vai dar, né? que vai dar. Palpite, lógico, é isso? Palpite e também um toque de informação Favoritaço aí. contra o Red Bull. Favoritaço? Muito. É jogo para 3 pontos. É. O Palmeiras que conseguiu ir lá em Bragança Paulista empatar por 0-0 porque foi incompetente. Mas o São Paulo... Ele para pode... crítica pesada se não ganhar esse jogo. né? Assim, é feio. É um jogo que o São Paulo tem que O ganhar. Bragantino está arrasado. O Bragantino está na zona do rebaixamento e não demonstra nenhuma força, nenhum sinal de que vai Nada. reagir. Não é aquela coisa, tá lá, mas tá reagindo. Não, pelo tá contrário. Bem mal, né? É jogo pro São Paulo ganhar. E fora, sinceramente, em Bragança não quer dizer nada. Então, assim, é jogo para ganhar. Muito bom. Então, o segundo jogo é dessa sequência contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Como vamos para esse jogo aí? Acho que o Atlético está bem... Cara, assim, é difícil esse jogo, hein? difícil, porque o Atlético precisa de pontos. É isso, o Atlético precisa de pontos. A derrota na Copa do Brasil e a decadência do Atlético ali no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, você vê que o discurso na coletiva pós-Copa do Brasil tá proibido o assunto final da Libertadores. Eles perceberam que o ano que vem está em risco, totalmente em risco. O time corre o risco de ficou fora da Copa do Brasil, não ganhou o título da Copa do Brasil, aí perde a Libertadores e não pega a vaga para a Libertadores ano que vem, que é brasileiro. Então, assim, para mim o Botafogo é favorito na final da Libertadores. Eu também acho. Sim. Eu também acho. Também. É um jogo bem difícil. É um jogo difícil. Esse é um jogo difícil. O Atlético é o 10º colocado agora do Campeonato Brasileiro, né? Com o empate contra o Flamengo passou o Corinthians, mas ia ter um jogo a menos, se não me engano, ainda. Tem, um a menos. É amanhã. Atlético Paranaense e Que Atlético. deve o dar Atlético galo. tem que ganhar esse jogo. O Atlético Paranaense é outro que vai cair. Para mim, os 4 rebaixados já estão definidos. Então aí o São Paulo vai ter dificuldade, mas acho que é jogo para ganhar em casa, com pressão, é jogo para ganhar. E contra o Grêmio fora? Isso é mais difícil, porque o Grêmio também não pode bobear, porque se começar a perder de novo, ele volta lá para trás para brigar. Palpite. Acho que o São Paulo empata esse jogo aí.
Acho que São Paulo perde pro Grêmio. Ih, olha aí então, gente. Ganha do Red Bull e empata com o Galo. Nossa, Muito tá bom. ruim então, hein? Aí. 2 últimos jogos Aí- contra o Juventude em casa. E aí? Ganha do Juventude. Tomara que ganhe os dois, mas eu acho que o São Paulo... Por que tomar ganha? Ah, por causa do Não, Juventude, porque eu sou né? paulista. Sei. Então, eu acho que o São Paulo vai jogar em casa com o Juventude, é jogo para 3 pontos e não tem conversa. É jogo para fazer gols, inclusive. E Ganha e Botafogo? perde. Botafogo fora. No último jogo, o São Paulo vai precisar da vitória para pegar a Libertadores direta, então vai empatar esse jogo, esse último aí. Cara, é o jogo do título do Botafogo. São algumas coisas que eu apurei sobre o Wendel. O Wendel é um dos desejos do São Paulo para o ano que vem, por alguns fatores. É um dos preferidos aí, uma das prioridades do São Paulo para o ano que vem, por quê? Lateral esquerdo São Paulo não tem. O Wendel fica sem contrato no meio do ano, então em janeiro já pode assinar um pré-contrato para vir para o São Paulo. Só que o staff do Wendel quer que ele jogue o mais rápido possível. Então, quem conseguir tirá-lo do Porto em janeiro leva vantagem. E, obviamente, o Porto vai exigir aí uma compensação financeira para liberar o jogador 6 meses antes do final do contrato. O Porto não vem jogando fácil aí nessa questão da negociação do Wendel. O São Paulo já procurou o Wendel na última janela, mas a informação que eu tive é que o Wendel não estava totalmente convencido ainda de vir para o Brasil. Ele queria jogar mais tempo na Europa, mas esse período que ele ficou ali sem jogar, ele reviu um pouco as coisas. A movimentação do Dorival, chamando ainda mais jogadores do futebol brasileiro, também ajudou. E o Wendel vê a volta ao Brasil para um clube que ele jogue como um passo no projeto Copa do Mundo. Lembrando que o Wendel foi titular da seleção em alguns jogos na Copa América. A lateral esquerda da seleção não tem dono ainda. Foi a primeira vez que o Dorival conseguiu repetir os 4 convocados para a lateral, com Abner, Arana, Danilo e o Wanderson. Foi a primeira vez. E mesmo assim a gente ainda não tem um dono dessas 2 laterais, na verdade, mas da lateral esquerda falando do Wendel, e o Wendel acredita que pode ser ele se ele conseguir engatar uma sequência. E isso vai pesar a favor do São Paulo, porque, obviamente, no São Paulo ele chega, pega a camisa, joga e nem vai sair porque não tem ninguém para colocar no lugar. Basicamente, isso pesa a favor do São Paulo. Outra coisa que pesa a favor do São Paulo é a relação dele com o Casares. E aí muita gente já falou, o Alexandre também tinha relação com o Casares e não sei o quê. A informação que a gente tem é que, durante a Copa América, o Casares foi chefe de delegação do Brasil nos Estados Unidos, houve uma aproximação do Casares com o Wendel e que a relação entre os dois é muito boa, isso confirmado dos 2 lados de ambas as partes. Essa relação sendo boa ajuda o São Paulo na hora de negociar. Agora, se o Porto fizer jogo duro e não liberar o jogador, exigir muito, para o São Paulo fica mais complicado. Agora, que o Wendel chegaria e seria o dono da lateral esquerda do São Paulo, resolveria um problema de muito tempo, eu não tenho a menor dúvida, não sei vocês. Pode falar, começar, Arnaldo. Eu também acho. Aí a questão agora, saindo o Wellington, e o Sim e o Renan falaram aqui, nós estávamos conversando antes da live, acho que isso é bem importante. A minha vela para o Wellington apagou, o Éder teve que botar o Sabino de lateral esquerdo, mesmo a contragosto, o Sabino até mudou o penteado, que eu vi ali. Saindo, o problema era urgente. Saindo o Wellington, ele é uma coisa, né? A gente fala do Jamal, fez a jogada do gol, quase pulei da arquibancada, e lembrei na hora que o Jamal ia para a Irlanda no dia seguinte. Ele tá na Irlanda, tá na Europa. Então, além de tudo, o Jamal é um jogador data FIFA Europa. Então, né? Ele não joga contra o Bragantino. Então, o Jamal pode até evoluir, ter alguma opção, servir como alternativa, mas o São Paulo precisa de alguém para jogar como titular na lateral esquerda no ano que vem. O Patrick está se recuperando, pode ser uma outra alternativa, e aí o Wendel preencheria. Concordo com você, Éder, essa lacuna, mas eu estou um pouco traumatizado. Eu falei do Alexandre, o São Paulo, na verdade, vem procurando o lateral desde a saída do Caio Paulista, né? Não era para o Wellington, em tese, ter jogado a temporada toda, mas ele não conseguiu contratar, né? Então, e acho que quanto mais urgente é o problema de um time, mais o mercado fica aquecido, né? Então, vocês precisam tanto de um lateral, aí todo mundo joga para cima, né? Pode ser o Porto, pode ser o staff do jogador, tal. E essa era uma coisa que o São Paulo deveria resolver antes de voltar das férias, né? Porque senão voltar para a pré-temporada sem um lateral esquerdo titular, eu acho que o resto, e tem coisas a ajustar no elenco, é secundário nesse momento.
a lateral esquerda para mim é prioridade e ele seria uma boa solução. É um cara que já passou dos 30, mas está inteiro, não teve nenhuma lesão séria. Ele poderia ajudar muito, rodado e tudo mais, é um bom jogador. Não é nada excepcional, mas é um bom jogador. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. O Tricolor está aí no mercado, né, atrás de um meio-campista. A bola da vez é o jogador Luciano Acosta, né, jogador do Cincinnati, que joga na MLS, né, dos Estados Unidos. Tem ótimos números, né, nessa temporada, tem 35 partidas, 14 gols e 17 assistências, né? Então, mesmo o futebol dos Estados Unidos, galera, tem ótimos números, pode sim chegar no Tricolor, resolver o problema, né, do meio-campo, até porque o São Paulo precisa de um meio-campista, né, galera? Até porque o Luciano não é meio-campo, foi improvisado ali, não sai mais. Na minha opinião, o Zubeldia poderia colocar o Lucas Moura ali, né, mas ele insiste com o Luciano. E o Luciano não sai de jeito nenhum, né? Eu queria ver muito o Lucas no meio e o William Gomes, né, nas beiradas. O William Gomes de um lado e Ferreirinha do outro. Ou o Eric, né? Mas o Zubeldia insiste com o Luciano. E fica o meio campo meio lento, né, galera? Chega poucas bolas ali pelo meio no Caleri. Então muita gente critica o Caleri, mas chega poucas bolas ali para ele, né? E quando chega, ultimamente ele tá errando também, mas vive uma má fase. Mas com o meio-campista ali que pode estar chegando no São Paulo, pode resolver sim o problema. E vai ser muito importante, né? O São Paulo que pretende investir pouco, já tentar ir para cima desses jogadores, quando abrir a janela já fechar a negociação. Até porque o Atlético Mineiro ele também está de olho no jogador. Então vai ser muito importante, né? Até porque quase todos os jogadores que o São Paulo tentar disputar vai ter concorrência. O Wendel mesmo, né? O São Paulo tem a concorrência aí do Cruzeiro, né? Que pretende investir pesado. Já que o São Paulo não tem como concorrer, né, galera, com essa SAF, tem que tentar fechar, né, com jogadores rápidos. Então, o São Paulo atrás do meio-campista de um lateral, até porque o Wellington vai sair, né, galera? O São Paulo não tem lateral esquerdo praticamente, só conta com o Jamal Lewis e com o Patrick, que para mim não é jogador do São Paulo, não é jogador para o São Paulo, né? E resta 5 jogos, né, galera, aí para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, o Tricolor vai entrar em campo agora na quarta-feira, fora de casa contra o Bragantino. Na minha opinião, o São Paulo deve vencer, né? Se eu pudesse chutar aí um placar de 2-1 para o São Paulo, apesar de ser fora de casa, o Bragantino está muito mal, né? Tá aí lutando para não cair. Então, mesmo com o desespero do Bragantino, né? Na minha opinião, o São Paulo deve vencer. E depois o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, né? Em casa. Na minha opinião, o São Paulo deve vencer esse jogo também. Por mais que o Atlético Mineiro possa estar com medo, né, de perder a Libertadores e não conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem, pode vir com tudo aí para cima do São Paulo, mas na minha opinião, se pudesse chutar 2-0 para o São Paulo nesse jogo. Depois o Tricolor enfrenta o Grêmio, né, fora de casa, um jogo aí para o empate, né, se o São Paulo empatar não está tão ruim. Então, um empate nesse jogo para o São Paulo é um ótimo resultado. E depois o Tricolor enfrenta o Juventude em casa, né? Então, um jogo também para o São Paulo vencer. Vencer tranquilo, né? Joguei para 3-0 para o Tricolor. Depois o São Paulo enfrenta o Botafogo, né, na última rodada. Vai depender se o Botafogo já foi campeão ou não, né, do Campeonato Brasileiro. Se ele já tenha sido campeão, fica mais fácil para o Tricolor, né? Se ele ainda estiver disputando o título com o Palmeiras, fica mais difícil, porque eles vêm com tudo. Mas na minha opinião, o Botafogo vai ser o campeão. Nessa última rodada já vai ter sido, né, campeão. Então é um jogo aí para o empate para o São Paulo. O empate também não está tão ruim para o São Paulo. Então esses são os próximos 5 jogos do São Paulo. Lembrando que o Tricolor tem que tentar vencer, né, galera, para tentar passar o Internacional. Até porque se o Botafogo não ganhar a Libertadores, não vai ter G6. Então o São Paulo vai ter que tentar passar o Inter de qualquer jeito, né, para ir para o G5, para se classificar direto, né, para a fase de grupos da Libertadores. Isso vai ser muito importante para o ano que vem, até porque a fase de grupos começa só em abril e a pré, né, já começa em fevereiro. E pelo segundo dia consecutivo, o treino com bola, né, contou com a presença do meio-campista Michel Araújo, recuperado de lesão, né, no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele deve ficar disponível, né, para o treinador Luiz Zubeldia na reta final do Campeonato Brasileiro. Em campo, né, Zubeldia comandou um trabalho de transições, cruzamento e finalizações, antes de dividir, né, o plantel em 4 equipes, que se enfrentavam alternadamente, né, em espaço reduzido. O lateral esquerdo Jamal Lewis, né, que estava a serviço da seleção da Irlanda do Norte, se representou no CT da Barra Funda, né, para tratamento e avaliações
após sofrer um trauma no tornozelo esquerdo. E o Michel Araújo então pode estar de volta, né, galera, nos próximos jogos do Tricolor. Na minha opinião, é um ótimo jogador, apesar de alguma parte da torcida já começar a criticar ele. Depois do Wellington, ele pode ser até um lateral esquerdo, né, improvisado aí do São Paulo, melhor que o Jamal Lewis e o Patrick, na minha opinião. É um jogador rápido, né, veloz. Se o São Paulo optar por um esquema de 3 zagueiros, ele pode ali jogar como ala, né? Então, na ausência de lateral esquerdo, ele, na minha opinião, ele pode fazer essa função melhor que alguns laterais do São Paulo. E o Jamal Lewis, né, galera? Então já voltou, ele foi cortado da seleção. O treinador da sua seleção falou que ele chegou lá meio que machucado já, né? Então vai começar a fazer a sua recuperação aí para tentar voltar para o tricolor. E o São Paulo, então, de pouco a pouco vai esvaziando seu DM, né, galera? Que teve o retorno do Alisson, agora do Michel Araújo, que pode estar de volta. E falta o Pablo Maia, né, galera? Que deve retornar aí só no começo da próxima temporada. Até que enfim, né? Ano que vem o São Paulo deve contar aí com a sua dupla de volantes titular, o Alisson e o Pablo Maia. Então o São Paulo deve avaliar, né, se vai vender ou não o Bobadilla. O São Paulo espera receber algumas propostas aí para o Bobadilla no final do ano. E se o Bobadilla for mesmo sair, né, aí o São Paulo deve sim renovar com o Luiz Gustavo. Com o Rafinha ainda é uma dúvida, né? O Rafinha então pode ficar até o fim do Campeonato Paulista. Eu já falei no vídeo atrás aí que eu não concordo muito, né? Até porque se for para sair, que saia logo, porque aí o São Paulo pode buscar outros jogadores no mercado. Pode sim trazer um bom jogador ou até uma aposta, né, galera? Até porque o São Paulo tem o Igor Vinícius, tem o Moreira. Apesar que o Moreira a gente nem se vê em campo, né? O Igor Vinícius então vive machucado. Então o São Paulo tem que ir no mercado atrás de lateral direito e atrás de lateral esquerdo. É uma pena que nos momentos mais importantes a gente perdeu o Alisson, né, o Pablo Maia. Então espero que ano que vem o São Paulo faça uma boa pré-temporada, apesar do Campeonato Paulista começar mais cedo, né? O São Paulo não pode perder mais jogadores por lesão desse jeito nos momentos mais importantes. Apesar de algumas lesões não tem como, né, galera? O Alisson mesmo foi uma lesão ali no tornozelo, que foi do jogo, então algumas coisas acontecem. Mas no início de pré-temporada saem muitos jogadores por lesão, né? Quando sente o posterior da coxa. Então vai ser muito importante o São Paulo tentar fazer uma boa pré-temporada. O São Paulo que deve ir sim, né, para os Estados Unidos. Pode deixar alguns jogadores, né, para jogar com o time reserva no começo do Campeonato Paulista. Então o São Paulo vai fazer sim sua pré-temporada nos Estados Unidos. E essa disputa, né, para o G4 do Campeonato Brasileiro tende a ser muito disputada, né? E no final, no momento o Fortaleza está em terceiro com 63 pontos, o Flamengo em quarto com 59, o Inter em quinto com 59 também, o São Paulo em sexto com 57 e o Cruzeiro em sétimo com 47. Então o São Paulo está 10 pontos aí na frente do Cruzeiro. Então, pelo menos para a pré-Libertadores, o São Paulo está garantido, né, galera? Vamos dizer assim, porque é muito difícil aí, né, os times de trás tentar passar o São Paulo. Até porque resta 5 jogos, né, para acabar o campeonato. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.